Amado telespectador, bem-vindo para o programa. A rubrica que agora está no ar chama-se Esperança para a Família. Faz parte de um projeto denominado Esperança para Todos. Esta rubrica é Esperança para a Família dentro de um projeto chamado Esperança para Todos. É um programa desenhado olhando para as necessidades da sociedade moderna, para a tua família, para a minha família e para todos nós. Ela pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Nacala e foi concebido pensando em você. Então, todas as quintas-feiras, a partir das 18h30, nós estamos aqui na tua TV, a ONA TV, para lhe trazer novas de salvação. Aquilo que realmente a tua vida precisa para que você possa viver uma vida de abundância, uma vida próspera. Então, quero lhe convidar para estar conosco nos próximos 30 minutos. Hoje vamos estudar o tema a saúde mental e esperança. Saúde mental e esperança. É a continuação do programa da semana passada e nós vamos dando esta progressão à medida que o tempo passa. Eu quero convidar para você fechar os seus olhos e vamos orar juntos. Amado Deus, nós teus filhos, estamos muito gratos por que nos deste o privilégio de ouvirmos a tua palavra. Mais uma vez estamos aqui com a Bíblia na mão. Do outro lado está filhos e filhas teus, que precisam também ter a esperança através da tua palavra. Abençoe cada um deles e abençoe o programa até ao fim. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez voltamos para o programa desta tarde. Como anunciamos na introdução, o tema é saúde mental e esperança. Lembra-se que na semana passada nós falamos da situação do nosso mundo hoje. Falamos de uma geração com graves problemas. E esses problemas fazem com que a esperança pareça muito distante. Mencionamos aspectos como calamidades naturais, mencionamos problemas sociais, falamos das guerras, falamos da desintegração da família, entre vários outros problemas que desafiam o nosso dia a dia. E ficou claro que, à medida que nós vamos enfrentando esses problemas, se nós não tivermos alguma âncora, pode ser que a esperança esteja obscada. No entanto, à medida que as pessoas vão enfrentando esses problemas, sem o cuidado, sem o aconselhamento necessário, estes problemas levam a um outro problema, que é o problema da saúde mental. Também mencionamos na semana passada que muitas pessoas estão vivendo problemas. São milhares de pessoas, milhões de pessoas com problemas mentais. Uns sofrem de depressão, porque tem um passado muito negro, um passado de que nos orgulham. Outros estão com problema de estresse por causa de tanta correria. A vida exige tanto, pede tanto, que nós corremos. E corremos como? Corremos às vezes sem resultado. Isso leva a estresse. Mas tem pessoas que estão muito ansiosos, muito preocupados com o futuro. Estes têm um outro problema chamado ansiedade. Então, se você não se cuidar, você pode cair num desses problemas. Ou fica preso no passado, Isso vai lhe consumindo a capacidade de viver o presente. Ou você fica focado tanto no presente que não tem o sabor da vida, não tem o sabor da comida, da amizade, da família. Ou então você fica tão preocupado com o futuro que deixa de viver o hoje, Deixa de viver o hoje por causa do futuro. A nossa presença nesta televisão é uma maneira de nos aconselharmos, de forma a tentarmos encontrar algum meio, alguma forma de escape para tudo isso, para que os problemas da vida realmente não nos consomam, não tomem o controle da nossa vida. E sabe onde vamos encontrar o conselho? Nós buscaremos o conselho aqui
na palavra de Deus. Para você que é cristão, que tem sua Bíblia, mas também para você que não é cristão, pode ouvir o conselho de Deus emanado na sua palavra, e todos juntos vamos pesquisar e vamos perguntar o que é que Deus tem a dizer sobre estes problemas que são constantes na nossa sociedade. Nós começaremos dizendo que Deus dá descanso a almas cansadas. Um dia Jesus Cristo disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei." Isso está em Mateus 11, verso 28. Uma promessa preciosa, uma promessa importante. Deus sabe quando é que estamos frustrados, quando é que estamos ansiosos, quando é que estamos deprimidos. E não importa qual seja o problema que você esteja a enfrentar, há sempre descanso em Deus. Jesus deu essa promessa, deu até os filhos, deu a você e a mim. Olha, nós podemos encontrar descanso das nossas almas quando nós nos entregarmos a Ele. Deixa eu te contar uma coisa. No dia a dia, nós nos encontramos aqui na rua correndo, né? Conversando, cantando, subindo, descendo, percebe? E parece que a vida é esta que vemos. Nós rimos, nós cantamos, como se tudo estivesse bem. Mas olha, quando a gente volta para casa, quando nós estamos em nossa cama, o silêncio chega. Há uma dor que só você e Deus compreendem. O que é que são essas dores? São aqueles problemas que nós falamos. São resultado de fracassos na vida. Às vezes são resultados de muitas batalhas sem sucesso. Você corre e alcança pouco. Podem ser desentendimento da família. Às vezes até é no círculo grande da família, irmãos com irmãos, pais com filhos, tios e sobrinhos, né? São tantas coisas que nós vivemos que acabam criando esta dificuldade de você olhar para a vida como você olhou de dia. Nessa altura você não tem um primo, não tem um colega de serviço, não tem um amigo, não tem alguém próximo de você. Simplesmente é você e teus problemas na mente. É nessa altura que realmente essas questões começam a torturar a alma. É nessa altura que até muitas pessoas, né, chegam a pensar até em suicídio. Chegam a pensar que, bom, até aqui onde a vida me levou, não dá para aguentar mais. Deixa-me levantar a mão em resultado de entrega de fracasso. Mas a Bíblia nos diz que ficar frustrado, ficar com ansiedade, ficar com algum problema, não é até falta de fé, ok? Por quê? Porque ao ler a Bíblia, nós encontramos homens de Deus que chegaram numa altura até preferir a morte. Deixa eu ler para si um exemplo de um homem muito grande. E este homem chamava-se profeta Elias. Profeta Elias. Profeta Elias teve grandes vitórias em suas batalhas, ao ponto de ter derrubado um número grande de exército, diria inimigo, pagão, que eram profetas de Baal. Mas depois desse sucesso, depois destas proezas, percebe? Ele sai da multidão, vai para um canto sozinho e para. O que ele disse? 1 de Reis, capítulo 19, eu vou ler só o verso 4. Diz assim: "E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro." Zimbro é uma árvore. "E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, tome agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Percebeu? Estamos a falar de um homem de Deus. Estamos a falar de um profeta. Estamos a falar de alguém que sai de uma batalha, entre aspas, ganha.
Mas essa vitória toda lhe leva a tanta coisa na mente, né? Que olha e para, ei, será que ainda vale a pena viver? Então, se em algum momento você se encontra numa situação desta, os teus problemas lhe levam a duvidar se ainda interessa viver, lembre-se que é uma situação normal, porque a vida nos leva a estes campos. Mas o que queremos que aprendamos juntos ao terminar esta lição é de que, mesmo assim, Deus cuida. Porque no lugar de Deus responder a Elias e dizer, olha, como é que você tem falta de fé? No lugar de condená-lo, o que que Deus fez? Deus recolheu, lhe deu alimento, lhe deu sossego, lhe permitiu que ele repousasse para depois voltar a lhe dar missão. Em outras palavras, Deus estava a aceitar que, olha, é um processo normal. É algo da vida. Enquanto estivermos nesta vida de pecado, em algum momento vamos perder a esperança. Em algum momento estaremos frustrados. Em algum momento teremos ansiedade. Ou então estaremos estressados. Mas, querido, lembre-se sempre que Deus não ignora as lágrimas que escoam nos olhos quando estamos em sós. Ele conhece a tua dor. Conhece a dor que ninguém vê. E por causa disso, Ele vai cuidar de ti. Nós vamos pausar para um intervalo muito curtinho. Espero que você esteja do outro lado, né? Porque ainda o melhor está para vir. Até breve. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, Ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente Ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe
existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. Mais uma vez, bem-vindo ao programa. Nós estamos falando de problemas mentais e esperança. E aprendemos que Deus cuida, mesmo em momentos que nos sentimos embaixo. Quando não há energias, quando não há ânimo na vida, Deus ainda se interessa. A mente precisa de cuidado. Mesmo que a gente diga que os problemas mentais são normais, mas não temos que pensar que a mente deve ser levada ou deixada à deriva. Porque o que é que acontece na vida? Nós cuidamos tudo. Nós cuidamos da nossa roupa, nós cuidamos da nossa aparência, nós cuidamos até da nossa saúde, do lugar onde vivemos, mas muitas vezes nós negligenciamos cuidar aspectos da mente. Nós não nos damos muita conta de que, olha, eu preciso precaver que esses problemas que, sendo normais, no entanto, podem destruir. Isso é importante por quê? Porque, na verdade, ao dizer que os problemas são normais, nós estamos a dizer que devem ser acalentados, que devem ser acarinhados. Há que sempre encontrar uma maneira de cuidar a nossa mente para que estes problemas não possam nos destruir. Um dos conselhos que nós encontramos na Bíblia, também vamos ler, é um texto muito bonito, está em Mateus capítulo 6, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho contado por Mateus capítulo 6, o versículo 25. Nós encontramos aqui um texto e um conselho muito bom do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Jesus diz? Verso 23, escutem. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo por que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Sabe? Porque Jesus Cristo cuida da criatura que tem. Ele disse, olha, não vos preocupeis. Não fiquem muito ansiosos, muito preocupados por essas coisas materiais. O que é que vai comer,
o que é que vai beber, o que é que vai vestir, onde vai morar, né? Não fique tanto. E ao dizer que não fique tanto, não está a dizer que ele está a encorajar comportamento de responsabilidade, né? Você não pode planear a tua vida, você não pode trabalhar, você não pode olhar para o futuro, não é essa a ideia. Mas a ideia de Jesus Cristo é de que, olha, não pode permitir que essas coisas consumam as energias vitais da tua vida, ok? Mesmo sabendo que precisa ter comida, lembre-se que Deus existe. Aliás, neste mesmo texto, Jesus Cristo coloca muito claro ao dar exemplos muito vivos. O primeiro exemplo que ele dá é das aves. Olhem para as aves. Não semeiam, não têm celeiro, mas eles comem todos os dias. Quem alimenta é Deus. O segundo exemplo que Jesus dá é das flores. Ele diz, olha, a beleza das flores é tão exuberante que ultrapassa até a vestimenta gloriosa do rei mais famoso do mundo, o rei Salomão. Na tua glória, na sua glória toda, Salomão não se vestiu belo como são as flores. Então, se Deus cuida das flores, se Deus cuida das aves, não há nenhuma hipótese de pensar que Deus não vai cuidar de mim. Então, por isso, não temos que estar ansiosos, ok? Então, a Bíblia apresenta princípios muito práticos. Como devemos lidar com esses assuntos, esses problemas da vida. O conselho nos encontramos em Filipenses capítulo 4, verso 8. Não vamos ler por conta do tempo, mas lá em casa pode registrar, Filipenses 4, verso 8. Né? Deste texto, nós podemos extrair umas 3, 4 lições. A primeira lição é de que você precisa alimentar seus pensamentos com pensamentos positivos e construtivos. Quer dizer, você não pode demorar nos problemas, não pode demorar no negativo, não pode demorar nas coisas erradas da vida. Pense sempre no positivo, pense sempre no que é correto, pense sempre o que é bom, o que é edificante, né? Isso é muito bom. Se você quer proteger a tua mente de cair em qualquer um daqueles problemas, por favor, controle o que é que você pensa. Dissemos que é importante controlar a mente, da mesma maneira como cuidamos outros aspectos da nossa vida. Um dos controles da mente é realmente olhar o que é que você coloca na mente. Alimente pensamentos positivos e construtivos. Isto é muito bom. O segundo ponto, evite guardar mágoas e ressentimentos. Ok? Há pessoas que dizem, eu nunca vou esquecer. Aquele nunca vou lhe esquecer. Não vai lhe esquecer por quê? Né? Te feriu-se, Senhor. Comportou-se mal, se Senhor. Te magoou-se, Senhor. Mas deixa passar. Por quê? Nós demoraremos isso numa das próximas lições. Nós falaremos do perdão. Nesse momento você vai saber por que é importante você evitar guardar pensamentos negativos de alguém, de alguma situação. O terceiro conselho que nós encontramos é de que você deve desenvolver uma vida de oração. Nós estamos aqui criados por Deus. Deus está lá no ar, lá no espaço, controlando isso. Se há alguém que tem a história completa deste universo, é Deus. Você tem uma parte da história. Eu conheço uma parte da história apenas. Então, se você quer realmente uma orientação clara sobre como agir, como resolver os problemas da vida, por favor, viva uma vida de oração. O quarto conselho é de que, olha, se é possível, né, busque apoio onde puder. Falamos na semana passada da necessidade de pedir apoio de um psicólogo. Se o assunto é tão grave, tão complexo, tão profundo na tua vida, por favor, vá para um psicólogo. Deus é a fonte da restauração emocional, sem dúvida. Deus é a fonte da restauração emocional, sem dúvida. A Bíblia diz isso em Salmo, também vamos ler, registra aí, para ler quando estiverem sossegados. Salmo 147, verso 3, a Bíblia declara:
Ele sara os quebrantados de coração e lhe ata as feridas. Este é Deus. Quando você está quebrantado, por qualquer que seja a situação, você se sente miserável por qualquer que seja a situação, você se sente indigno por qualquer que seja a situação, lembre-se que Deus ata as feridas, Ele sara o coração quebrantado. Querido, a paz pode ser vivida, mesmo em tempos difíceis. Você pode decidir viver em paz, mesmo quando as coisas não estão boas. A força para enfrentar um novo dia só pode ser buscada em Deus. Os dias vão ser cada dia, aliás, sim, cada um complicado. Uns dias vão ser pior do que os outros, mais complicados dos outros. Mas lembre-se que, olha, você precisa buscar em Deus a força para um novo dia. A esperança, há esperança quando tudo parece estar perdido. A esperança existe. Então, nós vamos terminar a nossa lição apontando o fato de que, olha, Deus conhece as nossas dores, conhece os nossos problemas. E porque conhece os nossos problemas, Ele está disposto a caminhar conosco neste mundo de problemas. No dia a dia, Ele está ao nosso lado, para nos acompanhar, para nos aconselhar, para nos curar as feridas, para atar as feridas, para juntar as peças do coração quando forem quebrados por qualquer situação. Deus está lá para ti, está lá para mim. Pode ser que você esteja a viver uma situação que só você conhece. Uma situação de dor, de desespero. Pode ser que você esteja a viver uma situação de rejeição completa na família, na sociedade. Pode ser que você esteja a se sentir indigno socialmente. Mas lembre-se que nós temos um Pai que está no céu. Ele cuida de todos os seus filhos. Mas mais do que cuidar o dia a dia, Ele promete que, olha, um dia vai limpar dos olhos toda lágrima. Então, por causa disso, como conselho prático, você precisa de conversar sobre os problemas. Quando você tem problema, encontre alguém de tua confiança. Pode ser um amigo, pode ser um líder da tua igreja, pode ser um líder da mesquita. Alguém a quem você coloca confiança. Converse com ele sobre o problema. Não fique com ele sozinho. O segundo conselho, desenvolva um momento diário de oração e reflexão. Já falamos disso, é importante fazer isso. O terceiro é cuide do teu corpo, com uma alimentação equilibrada, saudável, com hábitos saudáveis, Existem hábitos na vida que não são saudáveis. Então, por favor, não demore gastando tempo em hábitos não saudáveis. Coma bem, beba bem. Comer bem, estamos a falar de boa alimentação saudável. Okay? E o quarto conselho é cerque-se de pessoas que podem dar apoio e encorajamento. Há pessoas que não são boas para serem tua companhia. Pode até ser teu amigo de infância, pode ter crescido juntos, pode até ser teu parceiro de negócio. Mas tem um caráter que não edifica. Não demore com essas pessoas. Exclua da tua lista. Procure indivíduos que te ajudem a crescer, a viver com confiança. Quando necessário, peça um conselho de alguém, já mencionamos isso, e tudo vai dar certo. O apóstolo Pedro disse, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Este quem? É Deus. Então você tem esta oportunidade de ter um Deus lá no céu que te ouve, que te conhece, que se interessa por tua vida, está preocupado para caminhar contigo para te ajudar a ultrapassar. Qualquer que seja a dificuldade, lance para Deus. Entregue a Deus. Ele vai cuidar de você. Nós vamos terminar a lição de hoje. Esperamos lhe ver na próxima semana. Lembre-se que é todas as quintas-feiras, a partir das 18h30, neste espaço. Queremos te convidar a seguir a página. Tem outros conteúdos importantes sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a política, sobre a nossa cidade, naquela. Então siga a página.
E também comente qualquer coisa sobre o programa, se isso for do seu interesse. Eu quero deixar aqui um contato, caso necessite de contactar alguém, né, responsável do programa, queira dar alguma sugestão, queira fazer alguma pergunta, né, queira alguma oração em tua casa. Então, por favor, ligue para o 84 52 75 663. Vou repetir, 84 52 75 663. Este é o número do pastor Isaac. Qualquer altura, ligue para ele, ele vai ter o prazer de lhe ouvir, conversar contigo. Vamos orar? Pai do céu, chegamos ao fim de mais uma apresentação. Na verdade, falamos de nossa vida, daquilo que nos preocupa. Nós queremos que oriente-nos através da tua palavra, para que os problemas da vida, do dia a dia, não possam estar sobre nós, de tal forma que a nossa esperança for. Cuida-nos todos os dias e abençoa o programa. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.